Agora, Bruno e Piperno, né? Zé também, a gente estava falando dessa recuperação do Palmeiras, já que é um time que se defende muito bem e sai muito rápido. A gente vê hoje, o Corinthians fez uma bela atuação, mas o Palmeiras sempre chega com perigo, sempre faz contra-ataques, a gente até dizia, até o Everton com a mão tem contra-ataque do Palmeiras, com os pés, que o Everton é muito bom também nesse contra-ataque. E a principal força desse Palmeiras é se defender bem, tendo uma ligação rápida. Tem uma coisa que o Palmeiras tem diferente do Corinthians, muitas coisas, mas para mim uma delas é fundamental. Qualquer criança que goste de futebol, hoje ele vai saber escalar o time titular do Palmeiras. Já no caso do Corinthians, por exemplo, você não sabe quem é o meio-campo titular do Corinthians. Porque está mudando muito, ele está procurando. E veja, não é uma crítica técnica. O Michael machuca muito, o Michael é titular, aí machuca. Aí o Fausto Vera, você sabe que o Duqueiroz não vai ficar a temporada. Já tem que procurar logo esse homem. Eu acho que o meio-campo do Corinthians vai ser Fausto Vera, Michael e Renato Augusto. Com o Adson ali, o outro mais com o Wildo Alberto e Roger Guedes. Ótimo trio. Vai ser isso aí. Eu não descartaria o Rony, não, né? Com essa questão da idade do Renato Augusto e de outros jogadores ali, ele é aquele volante que morde. Ele é aquele cachorro de japonês. Graças a Deus. Ele marca que Nossa Senhora, hein? Não tomou cartão. Porque ele toma cartão muito rápido. Sempre que ele toma cartão, eu lembro de você, Vampeta, que ele fala, já dá um cartão antes de começar que ele vai tomar um cartão. Não, mas é assim, a vontade. Mas é jovem, mas ele precisa aprender algumas coisas. Falando que um jogador de meio campo na posição dessa aí, você viu que o menino saiu por causa do cartão amarelo. Quando você é empedurado logo no começo do jogo, você parece que não, você fica com um homem a menos no meio campo. Que você fica com medo de chegar, de fazer falta. Né? Vamp, só deixa eu te interromper rapidinho pra gente voltar pra Rádio Jovem Pan. A gente tá de volta. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vamp. Aí tem até uma brincadeira, né? Assim, mas é com fundo de verdade mesmo. Ó. O Gabriel Menino sai, ele pede pra ficar mais um pouco, né? Ele sai porque ele tem um amarelo. Aí entra o Jailson, na sequência, toma amarelo também. Jailson? Tomou amarelo na falta que ele fez no Roger Guedes. 90% das vezes que um técnico faz uma substituição por causa de cartão, o cara que entra vai toma rapidinho. É sempre assim. No último lance dele, foi uma falta que o Zé Rafael fica até dentro do que o Vampeta falou. Não lembro quem estava indo de frente pro gol, o Gabriel não quis fazer a falta. Veio o Zé Rafael e matou, acho que foi em cima do Juliano mesmo. Do Juliano, é isso mesmo, ele deixa passar. Deixa, porque é por causa do cartão, é aquela coisa de ficar com um a menos quando o cara tá pendurado. E o Rony faz muito isso no comecinho do jogo. O Rony faz isso com 15, 20 minutos de jogo, ele já... E hoje, eu achei até que ele começou bem, jogou bem hoje, não foi mal. Foi substituído por opção tática, mas assim, ele não tomou cartão. Não ficou pendurado. Agora, o Mauro César Pereira, ele chegou a falar, né, no nosso bate-pronto, sobre essa situação do Lázaro. Que a gente perguntou, né, uma comparação entre o Lázaro e o Abel Ferreira, dois técnicos novos, mas um bem mais novo que o outro, e ainda precisando provar trabalho. E o Mauro César, ele diz, eu só espero que o Lázaro seja um bom treinador da nova geração, corajoso, né? Com coragem para jogar, para propor jogo, para não ser a mesmice dos treinadores brasileiros resultadistas, muitas vezes sem jogar futebol, só querendo achar uma bola. Ele está provando que ele pode ser esse grande treinador. Eu sei que é cedo, porque a gente está falando de Campeonato Paulista, e ele não teve. Realmente, tirando o Campeonato Paulista, eu acho que o Lázaro só teve jogos em Campeonato Paulista. Não, ele chegou a trabalhar... Na Sul-Americana. Na Sul-Americana de 2021, quando caiu o Mancini. E ele pode ser esse grande treinador pelo que ele vem mostrando por enquanto? Ou ainda é muito cedo, na opinião de vocês? Tudo muito prematuro. Eu acho que tem alguns bons sinais. Eu acho que tem, sim, alguns bons sinais, desde os momentos em que ele foi interino. Mas é tudo muito prematuro, para queimar ou para consagrar. Acho que o torcedor, principalmente, que é sempre um afobado por definição e tal, e tá no seu direito, o crítico, tem que tomar cuidado com isso. Está começando o trabalho de todos os campeonatos importantes que o Corinthians vai jogar em 2023. O estadual é o mais fácil. O grau de dificuldade do brasileiro é maior, a Copa do Brasil, Libertadores e tal. Eu acho que ele tem que levar esse Corinthians assim, ao começo dele, né? A semifinal do Paulistão. Agora, a amostragem até agora, veja bem, eu acho que tem coisas positivas e negativas. Lado positivo, 2 clássicos contra os principais adversários do estado. Foi bom. Foi jogar no Morumbi e o Corinthians quebrou um tabu de anos, acho que 6 anos. Desde 2017. Acho que 10, 11 jogos, não sei o quê. Ganhou no Morumbi.
Jogando mal o segundo tempo, mas ganhou. Foi lá e ganhou. Encara o Palmeiras hoje, melhor time do futebol brasileiro. Foi pra cima, o goleiro do adversário trabalhou pra caramba, né? É claro que os jogadores ali, o Renato Augusto comandou dentro de campo, aquela coisa toda, mas foi um time corajoso que foi pra cima. Do lado negativo, há uma questão defensiva que tá demorando muito para se resolver ali. E também a questão quando joga fora de casa. É inconcebível a diferença de rendimento que o Corinthians tem jogando em Itaquera e jogando fora de casa. É demais, né? Uma diferença é normal, mas é muito grande. Já é uma coisa antiga. Não é dele, né? Mas cabe a ele agora, que é o treinador da vez, buscar uma solução. Olhando aqui, Zé, a tabela do campeonato, né? Provavelmente pode ser Corinthians e São Bento ou Ituano, né? O Ituano tem um jogo a menos, né? A lógica que passa Corinthians, no grupo de São Paulo, Água Santa, Mirassol, favorito. É um jogo mais duro no grupo de São Paulo, porque as duas equipes são de Série B, né? Palmeiras e São Bernardo tá jogando bem, mas o favorito é o Palmeiras. Chegar, o Santos que está decepcionando, chegar pelo menos os 4 grandes na semifinal. Aí se o Corinthians, vamos supor, cruze com São Paulo, um Palmeiras, e venha a não passar, não é uma coisa... Tem que ajeitar esse time pro Campeonato Nacional. E hoje melhorou. Dá para fazer mais. O problema é nas mudanças. Aí, principalmente as mudanças ofensivas. Aí é danadinho. Aí fica difícil. Fernando Lázaro, assim, ele... Dá para ver o que ele pensa de futebol. Acho que nos 2 clássicos ele não ficou com o time todo atrás. Ele tentou jogar. Ele é o estilo do Tite, mais ou menos. Ele trabalhou com o Tite, ele é desse estilo. É um cara que quer ter um time forte defensivamente e quando sai, tenta sair tocando, tenta sair jogando. Ô, Bruno, se você pegar hoje o meio-campo do Corinthians, ele sai com o time ofensivo, só tinha o Rony. Ele botou Juliano e Renato Augusto, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. É um time totalmente ofensivo. Eu acho que o grande desafio desses técnicos mais jovens é manter as suas ideias quando entra naquela avalanche que todos acabam entrando de resultado, aí o resultado não é bom, aí você começa a ficar ameaçado e muitos caras acabam perdendo a identidade, até a confiança no próprio trabalho, quando começa, aí é demitido de um clube, aí vai para outro, aí no outro dura 3 meses, aí vai para outro, aí dura 6 meses. Aí começa a entrar numa roda ali que é difícil o cara sair. Que aí já chega no 4º clube, e às vezes ele chega no 4º clube em 2 anos. Isso acontece muito aqui. E o cara já chega meio que assim, esse cara já não deu certo naquele. Aí o cara já tem essa tendência de querer se defender mais para para tentar não perder. Então, assim, acho que o grande desafio é manter as suas ideias, mesmo quando ele entrar nessa roda maluca aí de a cada 2 derrotas estar ameaçado, não digo agora no Corinthians, mas depois até, quando ele sair do Corinthians, ele vai entrar no mercado, né? O Carille, por exemplo, é um cara que depois que saiu do Corinthians não conseguiu fazer nenhum trabalho mais longo aqui no Brasil. Durou pouco no Santos, durou pouco no Atlético Paranaense. Então não é fácil. Depois que você entra no mercado, não é fácil você consolidar, porque é tudo muito rápido e o resultado imediato. Olha ali, o Abel foi pra coletiva, né? O jogo, o Kraus foi bem. Agora vai ser questionado sobre aquele lance do pênalti. Da cabeçada. Bateu na mão do Fábio Santos, né? O Kraus fala no jogo, não, a mão tava colada no corpo. Você achou mão? Eu tenho uma teoria aqui, pode ser que for, seja Corinthians, Palmeiras, Inter, bateu pra mim na mão na área é pênalti. É que nem mas eu tô perguntando a sua teoria. A minha teoria, eu tô perguntando a teoria. Eu tô perguntando com base na regra. 8 anos. Eu tô falando com a base na regra. Você achou mão? O quê, irmão? Eu respondi a teoria o quê? Pra mim, no baba, na pelada, no racha, bateu na mão. Tá bom, mas pra você, ela tava grudada no corpo ou não? Pra mim, bateu na mão do cara, pra mim é pênalti. Bruno. Eu não daria pênalti. Eu também não. Pode ser que for. Pra mim, a minha teoria que me acompanha aqui, bateu na mão e baba é pênalti. Tá, mas não é teu baba. A gente tá falando da regra. O problema da regra lá, a regra o cara erra direto. Uma regra aí, a coisa mais chata que tá essas regras. É queimada agora isso aí? A minha regra é mais fácil. O torcedor vai entender, o comentarista, os narradores, todo mundo. A interpretação tava, não tava, aí você vê cada... Não, eu achei que a mão tava grudada no corpo. O Carlos fala também. Você, Pipeano. Você perguntou pra ele o que você quis e ele respondeu. Não, mas ele fala, no meu baba, minha regra, não é tua regra. É tudo. Você perguntou. Por sinal, eu não posso falar a marca. Mas que propaganda, hein?
Tu virou um garoto propaganda de primeira mão. Meu eu tô tendo a Deus, meu negócio é tudo filantrópico. É sério, é uma atuação artística. Vou mandar sério mesmo, o sorrisinho que você dá é impagável. Zé Manuel não viu, não? É impagável. Tá fazendo mais filantropia. Agora... Falando do nosso belo garoto... Eu não daria. Você não daria também. Só ele daria, Zé Manuel. Eu acho que o Klaus explicou na hora. Os jogadores foram pra cima e falou, eu vi o toque na mão, mas a mão tava aqui, ó, coladinha no corpo. Eu também acho, tava muito perto a mão ali, não foi pênalti, não. Ou seja, teu baba deve ter uma regra bem da mequetrefe. Meu baba, 10 daquele, 10 eu marcando, é 10 pênaltis. Agora, o Renato Augusto e o Rafael Veiga, eles falaram, né, depois do jogo. Os dois lamentaram o empate, né? Eles lamentaram não terem vencido a partida, porque realmente o Palmeiras e o Corinthians tiveram chances. Eu acho até que as do Corinthians foram mais claras, não sei se vocês concordam, que a gente até está elogiando a atuação do Everton aqui. O Renato Augusto, ele diz o seguinte, você pega um time que já está montado há anos, forte e competitivo. Nós estamos num processo de oscilação, com jogos bons e outros não tão bons. Você consegue jogar em alto nível. Quem viu, viu um grande jogo. Nível do que é realmente esse derby. Fica um pouco de sensação ruim de poder ter conquistado a vitória. Mas, infelizmente, ela não veio. Essa foi a declaração do Renato Augusto, né? E a do Veiga é a seguinte. Ele diz, né? Ele que foi o autor das 2 assistências. Na minha opinião, fiz um bom jogo. Consegui ajudar marcando e na frente também. Dei 2 assistências, algo que me cobro a melhorar. Fizemos um bom jogo. Lógico que aqui é muito difícil de jogar. Tivemos força para virar a partida. Estávamos bem. Tomamos um gol de bola parada. Ponto forte deles. Não é sentimento de frustração, porque demos o melhor. Mas saímos com o sentimento de que poderíamos ganhar a partida. Os dois, né? Foram 2 dos destaques do jogo. São 2 dos destaques dos 2 times. E que lamentaram o fato de não terem vencido, Piper. É ótimo que seja assim. Eu adoro quando o jogador sai de campo inconformado no dia que ele não vence. Não tem aquele negócio que, puxa, foi bacana, o empate ficou bem para todo mundo. Não, o cara tem que se cobrar mesmo. Da mesma forma que eu também acho que, no caso do Renato Augusto e de todo o time do Corinthians, com base no jogo de hoje, e, por exemplo, naquele segundo tempo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil, então eles têm que se cobrar sim para repetir isso mais vezes quando sair de Itaquera. Quando sair de Itaquera, eles têm a obrigação de continuar sendo um time forte. E, aliás, o Palmeiras é um ótimo exemplo para isso, porque o Palmeiras, em muitos campeonatos, seja no último Brasileiro, seja nesse Paulista, é um Palmeiras que pontua até mais fora de casa que no seu próprio estádio, que tem coragem para jogar fora. Personalidade, né? É assim que tem que ser. Vai ganhar ou vai perder é uma outra história, mas o time não pode ficar assim, achar normal esse tipo de oscilação. Por que não vai ter coragem se sabe jogar? Agora, Zé, é impressionante também, né, como o Renato Augusto, ainda aos 35 anos, já com 35 anos, como ele faz diferença. Né? Quando ele joga e ele tá bem na partida, é outro Corinthians. É outro. Geralmente ele joga bem. Né? A questão do Renato Augusto é que ele, principalmente fora de casa, quando ele não se ausenta do jogo, tem uma questão ali do todo, e aí não é só ele. Aí ele, Yuri Alberto e Roger Guedes são 3 jogadores a menos para participar da marcação. Você vê do Palmeiras, todo mundo marcando, né? O time inteiro, o Rony marca, o Dudu marca, e quem tiver de centroavante marca. Ninguém fica sem função de marcação. Já no Corinthians, o Roger Guedes não é um jogador que se dedica à marcação, e o Yuri Alberto também não, faz uma sombra. E o Renato Augusto, ele tenta às vezes, mas não tem condição para fazer isso. Mas a diferença que o Renato Augusto faz com 35 anos, e a gente já tem falado disso há algum tempo, né? Como é que jogador já com essa idade faz tanta diferença no futebol brasileiro? É uma questão do futebol brasileiro. Mas ele é um jogador raro, né? Você vai contar nos dedos aí no futebol brasileiro, quantos tem igual ele? Né? Vai pegar lá um Arrascaeta, um Rafael Veiga, você não vai além disso não, cara. Você não vai muito além. É muito raro esse jogador. Agora, o Corinthians mostrou, e foi falado aqui, se lá no Maracanã o Corinthians jogou o que jogou na final da Copa do Brasil, se hoje pôde jogar esse bom futebol,
precisa cobrar mesmo do Corinthians, né, que ele encontre soluções para jogar pelo menos 80%, 90% dos jogos assim, né? Não é possível que ele oscile tanto, né? Dentro de casa, ele se mantém bem, tanto que tá direto por 2 anos seguidos na Libertadores, direto, sem pré-Libertadores. Se precisa se cobrar uma performance melhor fora de casa. Joga muito mal fora de casa, não tem um ânimo que... Você viu hoje, com 10 minutos, o Corinthians estava num ânimo total diante da torcida, pressionando, tanto que faz o gol cedo, com o Roger Guedes. Depois, lógico, dá uma recuada. Eu não sou contra ninguém dar uma recuada, mas desde que você tem um contra-ataque. Não fique só se defendendo, porque aí uma hora vai estourar, o Cássio não vai estar ali. Então, você pode fazer um gol e, por exemplo, ontem o Manchester City com o Arsenal. Ele bota à frente do 2-1, depois ele recua, mas para pegar o contra-ataque. E os times brasileiros têm mania de recuar e só ficar defendendo, não usa o contra-ataque, né? E o Corinthians fora de casa joga muito mal, precisa melhorar. Mas você não acha que o Corinthians está falhando muito ali na defesa? Balbuena, outro jogo, quando eu vi o nível do Balbuena, a lentidão, as falhas, fiquei horrorizado. Não, se o Gil não faz o gol hoje, a gente já está aqui. Os 2 gols Gil, hoje. O segundo gol, principalmente. O primeiro, ele se antecipa, ele é muito veloz. Dá pra aceitar. Agora, o segundo... Então, mas nenhum dos dois, nem Balbuena nem Gil, se o Gil não faz o gol de empate, a gente é na goela do Gil agora. Aqui. Não, mas precisa cobrar, porque assim, tanto é que o Mendes tá jogando muito, o Bruno Mendes. Tá jogando bastante. Ora no lugar do Gil, ora no lugar do Balbuena. Hoje ele é titular. Eu não sei com o jogo de hoje se o Palmeiras passou. Dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, da Série A, quem tomou mais gol até agora foi o Flamengo. E quem fez mais gol também foi o Flamengo. Vai ser uma tendência. Por isso que o Vitor Pereira tá ali como organizar melhor defensivamente, porque tá um desequilíbrio muito grande. O Flamengo foi o time da Série A, dos times da Série A, que mais tomou gol e o que mais fez gol também. Agora, o Flamengo tem um defeito claro nessa questão, que é o meio-campo. O meio-campo não está conseguindo marcar, principalmente quando joga ali o Gerson no meio-campo. Ele tentou botar 3 volantes e mesmo assim não. O Corinthians tem a ver com o meio-campo ou tem a ver com problemas individuais dos zagueiros? O Flamengo fez 3 no Palmeiras. O Flamengo pede do Al Hilal, mas ele faz 2, né? Faz 4 no Al-Ahly. Não, é isso que eu tô falando. Lá foi 3-2. Ele é o time que mais toma gol dos 20 da Série A e o que mais toma gol também. Agora, Vamp, o Palmeiras tem esse equilíbrio.